Quanto a... Acho que eu passei aqui. Quanto ao armazenamento. Outra coisa interessante. Vocês viram uma notícia que rolou ontem nos rádios e alguns sites que venceu quase 2 bilhões de reais em vacina da Covid? Isso aqui é questão de armazenamento. Tipo assim, qual que foi o critério? Agora, não defendendo um governo ou outro, mas por que essas vacinas estavam armazenadas lá numa central e não foram distribuídas? Sim. Compraram demais. Então vejam bem como vem a questão do planejamento. Quando eu vou fazer estoque de um produto, né, do controle desse produto, da almoxerifada, etc e tal, eu tenho que ter uma margem de segurança. O que acontece? Eu não posso comprar demais, mas também não posso comprar de menos. Então eu tenho que fazer uma conta. Por exemplo, se você cuida do almoxerifado, quanto de determinado produto utiliza no mês? Então eu vou jogar 25% a mais ou 30% a mais para quê? Quando chegar nessa margem de segurança de 30%, eu já faço outro pedido. E aí é uma questão que também, em almoxerifado, é uma questão muito mutável. Que é assim, não é chegou o produto, eu vou colocar na prateleira. Eu tenho que tirar da prateleira, colocar o mais novo atrás e trazer o mais velho para frente. Mas no serviço público, né, tudo pode. Chega lá e ajusta. Vira a prateleira. Fica lá FIFA com o boleto. Então, o que acontece? A instalação ou mesmo o armazenamento dos bens adquiridos deve seguir os requisitos previstos no manual de instalação ou nos rótulos dos produtos, somando aos cuidados usuais obrigatórios no manuseio dos bens e vencimento dos mesmos. Alguém aqui é de Prefeitura do Paraná? Prefeitura. Chegaram a acompanhar aquele questionário que veio do Tribunal de Contas para a prestação de contas de 2022, que pegou a área de saúde, educação e assistência social? Cheguem lá na prefeitura por curiosidade e conversem com o controlador interno e falem assim, viu, eu posso dar uma olhada no que diz respeito à condição de produto e armazenamento? Tinham perguntas na área de saúde e de educação de como é armazenada a merenda escolar, como que é armazenado o medicamento, como que é feita a disposição do medicamento, você tem ar-condicionado na farmácia, você tem isso, tem aquilo. O Tribunal de Contas está ligado até nessas coisas aí, nesse sentido. Então, tem que se criar rotina, tem que se criar procedimento. Tá? Bens inservíveis, alienação. Como que eu vou ponderar que um bem é inservível ou não? Eu não quero mais essa carteira aqui. Vou dizer que ela é inservível. Como eu falei para vocês, vocês têm que criar uma tabela. E essa tabela seguir de regra. Quantos % de determinada situação que eu considero um bem com qualidade boa, qualidade regular ou inservível. Tá? E outra, ver o custo-benefício dele. Por exemplo, veículo que nós estávamos falando. Um veículo da saúde com 3 anos de uso é um carro bom ou não? Já tinha que ter ido embora faz muito tempo. Muito usado. Esse é relativo conforme o uso também. Né? É relativo. Você pode ter o carro de uma secretaria que pode ficar 10 anos lá e está novinho. A gente tem uma discussão interna, por exemplo, na nossa empresa, quanto aos hidrômetros, né? No caso, o medidor de água ali no caso. Né? Aí se questiona muito se é patrimônio, se não é patrimônio postal. Por enquanto ele é patrimônio, ele é bastante patrimônio. Aí uns dizem assim, mas o hidrômetro, tem hidrômetro que custa R$200 e não era para ser patrimônio. Não, mas se não é, todos são. E não é só essa questão, por exemplo, que você tem que ponderar. Você considerar o valor unitário é uma coisa. E o tempo ainda que mas se você considerar o valor unitário, por exemplo, determinada entidade faz assim, que o bem abaixo de R$1.000 não é patrimoniável. Tá, mas quantos bens de menos de R$1.000 você vai ter? Quantos hidrômetros você tem? Isso gera, se eu colocar como material de consumo tudo isso. Mas o nosso embate de discussão justamente sobre isso, porque tipo assim, o que acontece? Um hidrômetro, ele marca que deve, por norma técnica, ele deve ser trocado de 5 anos, no caso. Ou revisado e assim ser usado novamente. Então, esse bem
que custa, pode ser R$200, por exemplo, que eu estava assistindo. A vida útil dele é muito A vida dele, útil dele pode chegar a 10 anos, É. entendeu? Então a gente fica nesse embate entre custo e tempo de uso, né? Sim. E outra coisa que você tem que ponderar, não o custo unitário, porque gera um impacto patrimonial grande a Sim. quantidade. Isso. Mas o problema é que tu não consegue tombar porque tu não vai identificar com placa. Sim. Ele não fica na empresa, fica na... Não, o tombamento dele, o tombamento É uma questão bem complicada, porque gera o código dele na lateral, junto com a matrícula, é o tombamento dele, tá? Vai anexar isso. Só que tombar é tombar automático, tipo assim, chegou 10 mil peças. Como é que eu vou colocar um por um? tem um outro detalhe que bloco do número tal ao número tal. tem um outro detalhe que pondera aqui também é o seguinte. E a depreciação também é só quando ele começa a trabalhar. Viu? Tem um outro detalhe também. Já estou revendo meu conceito nesse sentido. Porque veja bem uma coisa. Tem um outro agravante nisso. Se você patrimoniar ele é um bem público, correto? Sim. É um bem da entidade. Nossa Senhora. É um bem da entidade. Que eu vou patrimoniar ele. Vocês falaram um negócio que me chamou muita atenção. Da entidade. Eu vou fazer uma metáfora aqui, não do idômetro, mas vou fazer uma metáfora para ficar evidenciado. Depois nós vamos transcrever para o idômetro isso. Bem da entidade. Veio um convênio para um município para compra patrulha agrícola. E isso um deputado de um partido X determina que isso tem que ir para uma associação de produtores rurais da cidade. Como que eu procedo com esse bem? O dinheiro vem na conta de quem? Do município. Quem que vai licitar e vai comprar? Quem que vai patrimoniar? Então, o que acontece com esse bem? Ele pode ser feito como dado. Exato.